Bom, vamos abrir nossa Bíblia em 1 Pedro. 1 Pedro 3, nós já leremos versículos 1 a 7. Toda família tem seus problemas, sim ou não? Todo casamento gera os seus próprios sofrimentos. E por sermos pecadores, o conflito dentro do lar, ele é inevitável. O conflito irá acontecer. Como então nós deveríamos reagir aos sofrimentos provocados pelo casamento? Como, por exemplo, esposas cristãs devem lidar com maridos insensíveis e maridos muitas vezes desobedientes a Deus? Como maridos cristãos deveriam lidar com as coisas de mulher da sua esposa, que são tão diferentes das coisas de homem. A cabeça da mulher, a maneira de agir, de encarar as coisas, e que muitas vezes essas coisas tiram a paciência do marido. Como ele deve lidar com essas coisas? Esse é o assunto do sermão dessa noite, baseado nessa passagem. E o tema do sermão dessa noite é o cristão e o sofrimento dentro do seu casamento. O cristão e o sofrimento dentro do seu casamento. Acompanhe comigo a leitura dos versículos 1 a 7. Mulheres, do mesmo modo, cada uma de vós seja submissa ao marido, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma pela conduta de sua mulher, ao observarem vossa conduta pura em temor. O que vos torna belas não deve ser um enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, as joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas sim o íntimo do coração, com um espírito gentil e tranquilo, que não perece e tem muito valor diante de Deus. Pois no passado, as santas mulheres que esperavam em Deus também se enfeitavam assim e estavam submissas ao marido. Era dessa forma que Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Delas sois filhas, se fizerdes o bem sem nenhum temor. Da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar, com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil, e herdeira convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Vamos orar de novo, irmãos. Senhor, nos dá graça nessa hora. Abra os olhos do nosso coração, para que possamos compreender as maravilhas dessa passagem, mas ao mesmo tempo que o Teu Espírito nos convença do nosso pecado, nos conduza até Jesus Cristo e nos transforme. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Nós estamos na última mensagem da nossa série de exposições sobre o tema Famílias Cristãs para a Glória de Deus. Nós estamos nesse tema desde o início desse semestre. Ao longo de 19 pregações, nós viajamos ao longo de toda a Escritura, tentando descobrir o que Deus tem a dizer sobre a nossa família. Nós começamos com o livro de Gênesis, nós gastamos 4 mensagens no livro de Gênesis, onde aprendemos que a família é o plano de Deus para toda a humanidade, mesmo antes da queda ao pecado. Aprendemos que mesmo depois da desobediência de Adão e Eva, o Senhor providencia esperança para que nós cumpramos os seus propósitos dentro do lar. Depois nós fizemos uma pequena parada em Deuteronômio capítulo 6 e Juízes capítulo 2. E nessas paradas nós estudamos a ordem de Deus, de que nós devemos amá-lo sobre todas as coisas, e que é muito importante conduzir os nossos filhos a fazer a mesma coisa. Porque quando isso não acontece, a próxima geração pode se perder totalmente dos caminhos do Senhor. Nós tivemos uma mensagem no livro de Salmos, em que nós estudamos os capítulos 127 e 128, os famosos chamados Salmos do Lar. Nós aprendemos que o nosso maior foco na vida não deve ser o trabalho, ou a construção física da casa, mas sim deve ser a família, as pessoas que moram dentro da casa. Depois disso nós colocamos os nossos olhos no livro de Provérbios, gastamos 5 sermões para isso. Nós vimos o que é ser um homem e uma mulher virtuosos,
valorosos diante de Deus. Nós também aprendemos que devemos ensinar a Bíblia aos nossos filhos. E mesmo além disso, nós devemos disciplinar o pecado na vida dos nossos filhos. Nós, após isso, fizemos uma rápida parada em 1 Samuel, capítulos 1 até 4, para observar quais as consequências ruins de pais que podem acometer a pais que não disciplinam seus filhos. Nós vimos isso na vida de Eli e os seus filhos, onde não houve disciplina. Terminamos a análise do Antigo Testamento em Malaquias, focando a passagem em que Deus diz que odeia o divórcio. E nós descobrimos que essa palavra ainda é válida para os dias de hoje. Deus continua odiando o divórcio. Nós começamos o estudo no Novo Testamento tratando sobre Mateus 19. É um dos textos mais polêmicos nos dias de hoje, porque nós temos ali o assunto de casamento, divórcio e novo casamento. Nós vimos qual é a posição de Jesus nessas três áreas. Logo em seguida nós aterrissamos em 1 Coríntios capítulo 7, e em 3 mensagens nós vimos qual é a vontade de Deus para os solteiros, para os casados e para os viúvos. Solteiros e viúvos devem se casar, a menos que estejam no contexto de perseguição religiosa, e assim não tenham recebido o dom de celibato. Segundo esse texto, vimos também que casados devem satisfazer seus cônjuges sexualmente e devem permanecer fiéis ao seu casamento, mesmo que seja com um descrente. E permanecer fiel significa não se separar ou se manter sozinho caso o cônjuge tenha se separado, tenha ido embora. Por fim, nós vimos em Efésios 5 e 6 que a vontade de Deus para todos nós é que sejamos cheios do Espírito Santo. E isso começará a acontecer e será evidenciado primeiramente dentro do nosso lar. Esposas cheias do Espírito serão mulheres submissas ao seu marido. Maridos cheios do Espírito serão homens que amarão suas esposas. Filhos cheios do Espírito serão filhos obedientes aos seus pais. Pais cheios do Espírito criarão seus filhos de acordo com a palavra de Deus. Todas essas mensagens que eu citei aqui estão disponíveis em um canal no YouTube e na nossa página do Facebook, a página da igreja. Basta acessar pelo Facebook e você terá acesso a todas essas mensagens. Enfim, chegamos à última mensagem do Novo Testamento, e é a última passagem do Novo Testamento que fala diretamente sobre o tema de família. E para que nós possamos compreender esse texto que foi lido, nós precisamos primeiramente entender 3 informações sobre essa carta. Primeira informação sobre primeira carta de Pedro. Essa carta foi escrita a cristãos perseguidos. Acompanhe comigo a leitura do capítulo 1, versículo 1 dessa carta. 1 Pedro 1:1. O texto diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eu falei que essa carta foi escrita a cristãos perseguidos. Não é isso, é peregrinos. Peregrinos. Perseguido vai chegar daqui a pouco. Cristãos peregrinos. O apóstolo Pedro escreveu essa carta, ele diz no verso 1, aos forasteiros da dispersão, ou peregrinos. Eles eram cristãos espalhados ao redor do mundo, que viviam em culturas totalmente pagãs, hostis ao cristianismo. E esse é um ponto bem comum com a nossa realidade hoje, né? Nós vivemos imersos em uma cultura chamada pós-cristã. A nossa cultura nega absolutos, nega a existência de Deus, é contra tudo que se refere a Jesus Cristo, ao ponto até de zombar de Jesus Cristo. Você que está antenado na mídia, você tem visto um filme que saiu recentemente que faz isso. É a nossa cultura, é o mundo em que nós vivemos, muito parecido com o ambiente em que 1 Pedro é escrito. Segunda informação a respeito dessa carta é que os leitores dela estavam começando a sofrer por causa da sua fé. Começando a sofrer. Porque eles viviam numa cultura hostil ao cristianismo. Na época era o Império Romano. Aqueles cristãos começaram a enfrentar dificuldades em seus relacionamentos. Por isso eles eram forasteiros. Muitos tinham de se mudar da sua cidade natal. E eles saíam dos seus lares para fugir
muitas vezes de familiares, muitas vezes de vizinhos, patrões, autoridades que rejeitavam a sua forma cristã de viver. Então eles tinham que sair de perto dessas pessoas. Então, apesar da perseguição aos cristãos ainda não ser oficial, não era uma questão governamental, não era o governo que perseguia cristãos, mas aqueles irmãos já estavam sofrendo na pele a aversão que o mundo incrédulo ao seu redor tinha perante os crentes em Jesus. E nós podemos afirmar que nisso também nós nos identificamos com esses leitores. Muitos de nós, para não dizer todos, já sofreram algum tipo de perseguição velada por causa da nossa fé em Jesus. E talvez você poderia enumerar várias ocasiões em que isso aconteceu. Mesmo que não seja algo assumido, muitas vezes nós sofremos, simplesmente porque fazemos o bem e queremos imitar o nosso Senhor Jesus, e nós sofremos por essa causa. Terceira informação: Pedro chama os seus leitores a continuar praticando o bem, mesmo que isso lhes levasse a mais sofrimento. Continuem sendo cristãos exemplares, mesmo que vocês sofram. Pedro diz isso ao mostrar que o primeiro sofrimento que a vida cristã nos proporciona é interno, é pessoal. Acompanhe comigo agora no capítulo 2, versículo 11. Capítulo 2, verso 11. Ele diz: amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros, a vos absterdes dos desejos carnais que combatem contra a alma. Uma vez que nós somos peregrinos, estrangeiros nesse mundo, ou seja, a nossa pátria não está aqui, a nossa pátria está no céu, então nós deveríamos nos abster, nos refrear diante dos desejos ou paixões pecaminosas da carne. Há uma verdadeira guerra dentro de cada cristão verdadeiro. É uma guerra entre o pecado e a santidade. O nosso papel nessa luta é lutar contra o pecado, para que ele não nos domine. E enquanto nós fazemos isso, o Espírito Santo de Deus nos capacita para que possamos vencer os nossos desejos pecaminosos. É óbvio que, como toda guerra, essa luta vai provocar em nós dor, vai provocar sofrimento. Dizer não para o pecado no nosso coração dói, e vai doer, e sempre será assim. Custa muito caro, mas vale a pena, porque se nós obtivermos êxito nessa luta, nós seremos mais parecidos com o nosso Salvador Jesus. Vale a pena. Mas o segundo tipo de sofrimento que a vida cristã provoca, além do interno, pessoal, individual, é a oposição dos descrentes, agora é externo. E é isso que Pedro diz no próximo versículo. Olha o versículo 12: seja correto o vosso procedimento entre os gentios, para que naquilo de que falam mal de vós, como se fosseis praticantes do mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Como acontece muitas vezes hoje em dia, as pessoas que não temem a Deus acusam os crentes de praticarem o mal. Mesmo quando os crentes fazem o bem, são acusados de fazer o mal. Mesmo assim, Pedro nos chama a termos o procedimento correto, exemplar perante eles, para que no dia em que Jesus voltar, no dia da visitação, eles reconheçam de que aquelas acusações eram injustas, de que eles não tinham motivos para fazer aquilo que fizeram. Logo então, nós devemos suportar calúnias, devemos suportar difamações, mesmo fazendo o que é correto, mas nós faremos isso olhando para o futuro, no dia em que nós estaremos libertos da oposição dos descrentes, o dia da visitação de Deus. E se você reparar bem, o argumento principal de Pedro diante desses dois tipos de sofrimento é o seguinte: olha, você deve buscar a santidade, deve buscar uma vida exemplar, mesmo que isso lhe cause sofrimentos nessa vida. E sabe por que você vai fazer isso? Porque você está olhando para além dessa vida, você está olhando para o seu futuro lar no céu. Então, se você fizer isso, você vai lembrar que aqui não é o seu destino final. Logo, você vai ter a consciência de que é forasteiro nessa vida. Seu verdadeiro lar te espera, e é lá na eternidade, ao lado de Deus. Então a ideia é de que nós sofremos para obedecer a Deus no presente, enquanto nós esperamos a glória que nos espera no futuro.
O que nos motiva a sofrermos, mesmo praticando o bem, é que um dia o sofrimento vai acabar e Deus vai nos recompensar por nossa obediência. E como isso funciona na prática? Como essa dinâmica entre sofrimento e expectativa de glória funciona na minha e na sua vida? Pedro foca em 3 áreas que estão presentes na vida de todo cristão. Primeiro, ele fala sobre a sociedade. Segundo, ele fala sobre o trabalho. E terceiro, fala sobre a família. Olha, em primeiro lugar, ele mostra como nós podemos lutar contra os nossos pecados e mantermos uma vida exemplar, mesmo diante da oposição dos descrentes, diante da sociedade. É o que ele diz a partir do verso 13 do capítulo 2. Você está reparando que eu estou fazendo uma análise do contexto até chegar no capítulo 3, porque ele está dentro de um contexto muito importante. Olha o que ele diz no verso 13 até o 17: sujeitai-vos a toda a autoridade humana por causa do Senhor, seja o rei como soberano, seja os governantes como por ele enviados para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Perceba o verso 15: pois a vontade de Deus é que, fazendo o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Já que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para o mal, mas vivei como servos de Deus. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Mesmo diante de autoridades governamentais maldosas e descrentes, muito piores do que as que nós temos hoje. O Império Romano era muito pior do que a democracia brasileira. Mesmo diante de autoridades assim, nós devemos continuar na prática do bem, sendo submissos às leis, pois essa é a vontade de Deus, mesmo que isso nos provoque sofrimentos. Segundo lugar, Pedro diz que nós devemos fazer a mesma coisa no trabalho, e ele diz isso no verso 18 e vai até o verso 20 falando isso. Olha o texto: servos, sujeitai-vos com todo o temor aos vossos senhores, não somente aos bons e gentis, mas também aos maus. Repare o verso 19: pois digno de louvor é o fato de alguém suportar tristezas, sofrendo injustamente por causa da consciência para com Deus. Pois que mérito há em ter de suportar sofrimento, se cometeis pecado, e sois esbofeteados por isso? Mas se suportais sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. É honroso para o cristão sofrer no seu trabalho por praticar o bem, mas é uma vergonha quando ele está praticando o mal. Nós não deveríamos provocar represálias no trabalho por causa dos nossos pecados, mas se essas represálias vierem por estarmos praticando a justiça, Deus é glorificado por isso. Chegamos então ao terceiro ambiente em que nós devemos lutar contra os nossos pecados naquela batalha pessoal e ao mesmo tempo sofrer as consequências da obediência a Deus, mesmo que isso nos provoque perseguição e sofrimentos externos. Agora, na família, é o terceiro lugar, especialmente dentro do casamento. E aí nós estamos diante do texto que lemos no início, 1 Pedro 3, de 1 a 7. Nós vamos dividir o tempo que nos resta agora em 2 partes. Primeiro nós focaremos no que Deus espera das esposas cristãs dentro desse ambiente, versículos 1 a 6. E depois sobre o que o Senhor espera dos maridos cristãos, versos 7. E talvez você, mesmo que não seja casado, você esteja pensando: poxa vida, mas de novo, mais um sermão para casados, isso não é para mim. É sim, porque a palavra de Deus está aí, você vai ter que ler isso aí, você tem que digerir esse texto. Por exemplo, isso vai ser útil para você que não é casado. Os solteiros poderão se preparar para um dia serem casados e entenderem como é que vive a vida dentro de um lar, com os conflitos. Esses solteiros também podem ajudar os seus pais, que talvez não estejam aqui, ou talvez não consigam compreender essas verdades, e com sabedoria ajudar os pais a resolverem os seus conflitos. Viúvos, viúvas, esse texto vai ser muito útil para ensinar vocês a ajudar os seus filhos e netos e ensiná-los sobre casamento. O papel de pais deveria ser ensinar os filhos sobre o que é casamento. E mesmo depois que os filhos saem de casa, avós devem também ter esse papel de chamar o netinho e não só estragar o netinho, mas ensinar o netinho o que é um casamento. Vamos então para a primeira parte, a resposta que Deus espera de esposas cristãs diante do sofrimento no casamento por causa da sua fé.
esposas que sofrem no casamento porque são cristãs, o que Deus espera dessas esposas. Vamos ler novamente versículos 1 a 6. Mulheres, do mesmo modo, cada uma de vós seja submissa ao marido, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma pela conduta de sua mulher, ao observarem vossa conduta pura em temor. O que vos torna belas não deve ser o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, as joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas sim o íntimo do coração, com um espírito gentil e tranquilo que não perece e tem muito valor diante de Deus. Pois no passado, as santas mulheres que esperavam em Deus também se enfeitavam assim e estavam submissas ao marido. Era dessa forma que Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Delas sois filhas, se fizerdes o bem sem nenhum temor. Repare que Pedro se dirige às mulheres cristãs usando uma expressão muito importante no verso 1. Do mesmo modo, ou na sua Bíblia está igualmente. Ao dizer isso, o apóstolo está unindo o que ele vai dizer agora, juntamente com o que ele já disse no contexto. Ou seja, o que ele já disse? Ele está querendo dizer o seguinte: da mesma forma com que nós devemos cumprir o nosso papel na sociedade, no trabalho, dando um bom exemplo aos descrentes, mesmo que isso nos provoque sofrimentos, as mulheres casadas devem fazer o seguinte: sejam submissas ao seu próprio marido. Perceba um detalhe aqui: no ambiente da sociedade, o sofrimento vem pela parte de quem? Dos governantes, certo? Mesmo assim se submeta a eles. No ambiente do trabalho, o sofrimento vem da parte de quem? Do patrão, do senhor, que muitas vezes é mau. Então, no ambiente da família, no caso da mulher cristã, o sofrimento virá por parte de quem? Do marido. Do marido. Mas quando o marido irá provocar o sofrimento de sua mulher, por ela ser fiel a Deus, o texto explica no verso 1. Quando ou se ele ainda não obedece à palavra. Naquele tempo, uma mulher não poderia escolher a religião que ela quisesse seguir, sem a permissão do seu marido. Então, na verdade, era quase que obrigatório que a esposa tivesse a mesma religião que o seu marido. Então, quando uma dessas mulheres se convertia a Jesus Cristo, ela ela começava a enfrentar problemas dentro do seu lar. Porque se o seu marido não permitisse que ela fosse cristã e ela continuasse sendo uma crente no Senhor Jesus, isso iria gerar constrangimento a esse homem na sociedade, porque daria a ideia para as pessoas de que a sua esposa era insubmissa a ele. Logo, esse marido poderia acabar se voltando contra a sua esposa, tratando essa esposa com aspereza ou até mesmo com atitudes abusivas, agressivas, para que ela deixasse de ser cristã. Então esse era o dilema de uma mulher cristã com o marido descrente. Como lidar com o meu esposo descrente quando houver um conflito por causa da minha fé? Pedro é bem claro no versículo 1. Ele diz: ganho sem palavra alguma, através da sua conduta. A ideia de ganhar aqui é a mesma de conquistar alguém. Em outras palavras, quando ser cristã se torna um problema no casamento, a esposa deve focar em vencer aquele conflito com o seu marido, dando um bom exemplo e de boca fechada. Porque quando o marido, verso 2 diz isso, quando o marido observar a sua conduta pura, ou uma conduta honesta, em temor a Deus, os seus argumentos vão perder força. Aquele marido está gritando contra a sua esposa, ele está ameaçando a sua esposa, mas ele vê que ela continua dando um bom testemunho, um bom exemplo, então ele já não tem mais do que acusá-la. Afinal de contas, se a discussão é por ela ser cristã, mas ela está dando um bom testemunho para o marido, mesmo em meio às suas acusações injustas, na verdade, o fato dela ser cristã acaba sendo algo benéfico para o marido, porque ela vence o marido por meio da conduta correta. E segundo Pedro, como é essa conduta? Ele disse no versículo 1, de submissão. Apesar de muitas vezes ser mal compreendido, esse termo significa muito para a fé cristã. E deixa eu dar um exemplo para vocês. Ela traz a ideia de se alinhar debaixo de uma autoridade.
Então, submissão não é algo imposto à força, mas é algo em que a pessoa tem de decidir se colocar abaixo da missão de outra, mesmo que ela não seja menos importante que essa outra pessoa, mas ela decide se colocar abaixo. Essa é uma atitude muito honrosa. E para se ter a ideia, é o que acontece na Trindade. Já ouviu falar? Pai, Filho e Espírito Santo. Deixa eu contar um pouquinho para vocês sobre Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito, eles possuem a mesma essência divina, eles são iguais no ser, eles são Deus, os três têm a mesma essência, porém, cada um ocupa um papel diferente na nossa salvação. Eles são iguais no ser, mas são diferentes no fazer. Por exemplo, o Espírito se submete ao Filho, e o Filho se submete ao Pai. Jesus não deixa de ser Deus, ou se torna menos importante que o Pai ao se submeter ao Pai. Não, Jesus simplesmente ocupa uma função diferente, específica, para um objetivo comum. Da mesma forma, uma mulher que se submete ao marido não se torna menor que o marido, não se torna alguém com menos direitos que o marido. Não, ela simplesmente ocupa uma função específica no lar, para cumprir um objetivo comum do casal. O objetivo comum do casal é glorificar a Deus no seu casamento. É uma função honrosa. É assim que as mulheres cristãs devem encarar as brigas do casamento, por elas serem fiéis a Deus. E por que elas devem fazer isso? Olha o verso 3. Porque o que as torna belas não é o enfeite exterior, não são as tranças, as joias, os vestidos, mas o verso 4 diz, o íntimo do coração, ou o seu ser interior. Naquela época, usar apetrechos de moda, revestidos de ouro, era sinal de status, era sinal de importância na sociedade. Mas Pedro quer mostrar para as mulheres cristãs que o que as torna belas e importantes, de fato, não é o que elas usam, mas é quem elas são. Essa não é uma proibição, como muitas igrejas dizem, ao desenvolvimento da beleza do corpo. Não é uma proibição a você usar essas coisas, mas é um incentivo a focar também no que vai dentro do coração. Mulheres cristãs não devem ficar bonitas somente do lado de fora, mas o seu alvo principal deveria ser o lado de dentro, o que está aqui dentro. O seu interior deveria ser, o texto diz no verso 4, um espírito gentil, ou um espírito manso, dócil e tranquilo. Essas coisas, o texto diz, não perecem, elas nunca se deterioram, e são as coisas que Deus valoriza mais do que os apetrechos de ouro. Ou seja, o que Pedro está dizendo é o seguinte: olha, maquiagens super produzidas, vestidos caríssimos, brincos e colares de ouro deixam a mulher mais bela? Sim, deixam, porém eles são tirados ao fim do dia. Quando você chega em casa, dá um trabalhão, né? Eu vejo minha esposa tirando a maquiagem, tirando os apetrechos, dá um trabalhão, colocar e tirar, né? Mas chega uma hora em que é o momento de tirar, e quando a mulher fica sem essas coisas, o que fica é o seu caráter. O que fica é o seu caráter. E se o caráter estiver bonito, no final das contas, isso é o que importa para Deus. E segundo Pedro, esse caráter é evidenciado pelo fato da esposa ser submissa ao marido. Ele afirma no verso 5 que foi assim que as santas mulheres, ou as crentes do passado, se enfeitavam. Elas eram submissas ao seu marido. E o maior exemplo delas foi Sara. Aí Sara, não essa Sara, a outra Sara, a esposa de Abraão. O texto no verso 6 diz que Sara obedecia ao marido até o ponto de lhe chamar de Senhor. Imaginem isso, esposas, chamar esse marmanjo do teu lado de Senhor. Pedro diz que as cristãs de hoje são filhas de Sara, se tornam como Sara, se imitarem essa atitude. Vamos pensar nisso um pouquinho, mais calma. É muita coisa para uma noite só. Submissão, e agora chamar esse homem de Senhor? Não, vai com calma, não é bem por aí. Como assim? Você está dizendo que eu tenho de me submeter a todos os caprichos do meu marido,
mesmo que esse indivíduo seja descrente. E ainda eu tenho de chamar ele de Senhor, porque a palavra aqui é de chefe. Senhor significa dono, chefe. Vamos tentar entender isso aqui considerando esse exemplo. O exemplo de Sara. Sara se casou com Abraão. Sara não podia ter filhos. Eles viveram mais de 10 anos juntos, esperando a promessa de Deus de que Deus daria para eles um filho, mesmo com idade já avançada. Enquanto esperava, Abraão falhou por diversas vezes com a sua esposa. Só para você ter uma ideia, por 2 vezes esse homem mentiu sobre o seu casamento. Ele disse que a sua esposa na verdade era sua irmã, porque ele tinha medo de morrer. E nas 2 ocasiões, a sua esposa foi levada ao palácio do rei daquela terra, que só não abusou de Sara, porque Deus cuidou dela. O texto que nós estudamos disse que ela nunca desonrou o seu marido, e sempre se submeteu à missão de Abraão. Como que essa mulher conseguiu fazer isso, gente? Como foi possível? Considere uma passagem, um versículo no Antigo Testamento que nos mostra como. Gênesis capítulo 18, verso 12. É exatamente esse texto que Pedro está citando no versículo 6, quando Sara chama Abraão de Senhor. Gênesis 18, 12. Vamos reparar alguns detalhes nesse versículo. Gênesis 18, 12 diz assim: Então Sara riu consigo dizendo: terei ainda prazer depois de idosa, e sendo o meu Senhor também já velho. Esse é o texto que Pedro cita lá no verso 6 de 1 Pedro 3. Nesse texto, Sara recebe a notícia de que vai ter um filho de Abraão dali a 1 ano, mas eles já eram bem velhinhos, e ela riu dessa possibilidade, tanto que o filho que vem, a tradução para Isaac é risada, porque ela deu risada. Eles já eram velhos, e enquanto ela está rindo, Sara fala consigo mesma, e em meio ao seu pensamento, ela chama o seu marido de seu Senhor. Sabe o que isso significa? Que Sara considerava o seu marido uma autoridade na sua vida, a quem ela deveria se submeter apesar das suas falhas. Porém, essa mulher não fazia isso apenas às vistas do marido, ela fazia isso em seu íntimo. Sara não está chamando Abraão de Senhor para ele. Sim, meu Senhor, mande que eu faço. Ela está falando consigo mesma: eu vou ter um filho sendo o meu Senhor já velho. O que Sara está fazendo aqui é mostrando para as irmãs que querem ser filhas de Sara, como Sara, que submissão só é possível na prática se no coração a esposa considerar o seu marido como alguém a quem ela deve se submeter, se ela quiser ser obediente a Deus. Era isso que Sara fazia. No coração ela entendia isso, e na prática ficava muito mais fácil. Mulheres, isso significa que vocês não devem deixar de se arrumar, considerando todo o texto de 1 Pedro. A Bíblia não proíbe maquiagem, a Bíblia não proíbe brincos, anéis, pulseiras, colares, vestidos bonitos. Tudo isso é permitido se usado com sabedoria e bom gosto também, né? Tem coisa que o bom gosto passa longe. Mas o que Deus quer que vocês saibam é que o mais importante é que vocês sejam belas por dentro, bonitas por dentro. Vocês serão belas por dentro se imitarem a atitude de Sara, se vocês decidirem ser submissas aos seus maridos em seus corações. Caso isso não aconteça, vocês apenas irão aparentar submissão. E o que é aparentar submissão? É ser submissa só quando o marido está presente. Mas aí, quando vocês estiverem fazendo isso no seu íntimo, vocês estão amarguradas contra o seu marido, vocês estão magoadas com o seu marido. E sabe o que vai acontecer quando você estiver diante das suas amigas, diante dos seus familiares? Vocês vão falar mal do seu marido, vocês vão difamá-lo na frente das pessoas, enquanto eles não estiverem presentes. Por quê? Porque a submissão é apenas de aparência, não é de coração. Se o seu marido é descrente, ou até mesmo um crente que desobedece a Deus muitas vezes, porque marido crente também desobedece a Deus, né?
Deus te chama a vencer do seu marido, vencê-lo, ganhar dele. Mas você vai ganhar dele não com gritarias, não com discussão, não jogando a panela na cabeça dele. Você vai ganhar do seu marido com uma vida cristã exemplar e submissa. Se você focar nisso, o seu bom exemplo vai calar o seu marido. Seu marido não vai ter argumento nenhum para te condenar por ser cristão. E ainda há a possibilidade de, quem sabe, Deus chamar a atenção desse homem para o Evangelho por meio da resposta positiva sua, do seu exemplo diante do sofrimento injusto que ele te causa. Essa foi a resposta que Deus espera que esposas cristãs tenham diante do sofrimento no casamento por causa da sua fé. Vamos à segunda parte. A resposta que Deus espera de maridos cristãos no mesmo ambiente, diante do sofrimento no casamento por causa da sua fé. Volte lá para 1 Pedro 3, vamos ler agora o verso 7. Da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar, com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Logo de início nós percebemos algo que se repete aqui. Pedro se dirige aos maridos e ele diz: da mesma forma, ou igualmente. Novamente, isso aqui significa que a palavra aos maridos está unida à mesma palavra dita aos cidadãos na sociedade, aos servos no trabalho e às esposas no casamento. Em outras palavras, vocês devem cumprir o seu papel cristão no casamento, dando um bom exemplo aos descrentes, mesmo que isso lhes provoque sofrimento, maridos. Mas perceba algo interessante aqui. No caso da sociedade, o sofrimento vinha, vamos voltar aqui. No caso da sociedade, o sofrimento vinha por parte das autoridades, lembra disso? No caso do trabalho, o sofrimento vinha por parte do patrão. No caso da esposa no casamento, o sofrimento vinha por parte do seu marido. E no caso do marido, o seu sofrimento vem por parte de quem? De quem? De quem? Vamos reparar isso no texto. O versículo 7 vai dizer para nós de onde vem o sofrimento do marido no casamento. Se para esposas cristãs Pedro deu uma só ordem, né? Sejam submissas, e ele gasta 6 versículos para explicar essa ordem, ele quer convencer as mulheres de que é isso que deve ser feito. Mas para maridos cristãos ele dá 2 ordens e gasta apenas 1 versículo para isso. Seja qual for o motivo para Pedro fazer isso aqui, o que nós podemos perceber é que ele vai direto ao ponto. Não tem rodeios para os homens. Ele vai na jugular. É isso aqui, ponto final, não tem explicação. Você sabe, você entende muito bem o que você tem que fazer, marido. Pedro é muito claro, eu não preciso explicar muito. Vocês vão entender muito bem, homens. E o que vocês devem fazer, homens? Primeira ordem: vocês devem viver com suas esposas a vida comum do lar. Viver com elas a vida comum do lar. Toda essa expressão que você lê no verso 7 é a tradução de uma só palavra grega, que significa literalmente morar juntos. E por que Pedro ordena que maridos cristãos morem junto com suas esposas? O que isso significa? Será que esses homens já não faziam isso? Por que precisa falar para o marido morar junto com a sua esposa? Nos tempos dessa carta era comum que os homens considerassem suas esposas apenas como alguém que só servia para dar filhos para eles e para cuidar da casa. Os homens viviam muito tempo longe de casa. Eles viviam em batalhas e empreendimentos financeiros, e quando retornavam para suas cidades, eles iam até as tavernas, aos prostíbulos, para buscar alívio da longa viagem nos braços de outras mulheres. Houve até um historiador que anotou as seguintes palavras de um certo pensador romano. Esse pensador romano dizia o seguinte, abre aspas: nós temos mulheres em casa para nos dar filhos, e temos concubinas e prostitutas fora dela para nos dar prazer. Mulheres eram vistas apenas para essas coisas. Por isso a ordem de os homens cristãos viverem com suas esposas em suas casas e não serem homens aventureiros que vivem mais na rua do que no lar era importante para esse público. Interessante, né? Deus chama os homens a viverem o dia a dia de suas casas com suas esposas. O lar é a sua primeira missão na vida, e não a carreira profissional.
e não a empresa, não os negócios, não os amigos, não o futebol, ou o carro, ou a moto, ou a igreja, ou o ministério, ou até mesmo a sua mãe. A sua maior missão é o seu lar, marido. Todas essas coisas que eu citei são importantes, todas essas coisas têm o seu lugar na vida de um homem, mas não podem tomar a frente da sua família. O seu lar é o seu primeiro ministério, o seu lar é o seu primeiro trabalho. O lar não deveria ser como uma espécie de posto de reabastecimento para o homem, para onde o homem vai para recobrar as suas energias e depois ele volta para encarar o mundo. Tem muito homem que acha que a casa dele é isso, onde ele vai para descansar, recarregar a bateria, pôr lá na tomada do celular, e aí no outro dia ele volta para encarar a semana. O lar não deveria ser assim. O lar deveria ser o destino final do homem, não um posto de reabastecimento. O lar deveria ser para onde esse homem deve ir e ficar ali. Ali é o seu local final, ali é o seu destino no GPS, e não o seu trabalho. E como homens devem viver essa vida no lar? Apenas tendo mais tempo em casa? Basta estar simplesmente presente toda noite e não sair aos finais de semana? Seria suficiente simplesmente estar em casa, mesmo que talvez eu chegue do trabalho todo fim de tarde cansado? Aí então eu vou para o chuveiro e eu tomo um banho, e aí eu vou e janto com a minha família, e aí eu me esparramo no sofá e eu fico na frente da televisão o restante da noite. Será que se eu fizer isso eu vou estar vivendo a vida comum do lar? Sabe qual é a resposta de Pedro? Não. Não, maridos, vocês não estarão vivendo a vida comum no lar, porque para poder cumprir essa ordem é preciso fazer isso. Olha o que o texto diz: com entendimento. Vivei a vida comum no lar com entendimento. Literalmente essa palavra significa conhecimento, compreensão, percepção. Isso significa que um homem cristão, ele só viverá a vida comum do lar com a sua esposa se ele tiver uma atitude de aprendiz. De aprendiz. O seu objetivo ao viver o dia a dia em casa é conhecer a sua esposa, é viver uma vida de intimidade com a sua esposa, uma intimidade que ele não terá com mais ninguém lá fora. Muitos homens dizem assim: é muito difícil agradar o sexo feminino, não dá para entender as mulheres. Já ouviu isso? Já disse isso? Apesar de que as mulheres são diferentes dos homens, o problema dessa frase está no fato de que você, homem, seu miserável, você não foi chamado por Deus para conhecer e entender todas as mulheres. Você foi chamado por Deus para conhecer e entender a sua mulher. Uma só mulher, a sua esposa. O propósito de Deus para a sua vida, homem cristão, é o de fazer parte da vida de sua esposa, a ponto de conhecer a sua esposa da forma mais íntima possível, mais do que qualquer outra pessoa neste mundo, mais do que a mãe dela conhece ela, mais do que o pai dela conhece ela, mais do que os filhos a conhecem. Você foi chamado para conhecer ela dessa maneira. A sua maior missão no casamento é ser um estudioso da sua esposa. Você deve estudar a sua esposa, você deve prestar atenção na sua esposa, você deve descobrir do que ela gosta e do que ela não gosta, e você deveria tomar nota disso. Você deveria descobrir no que ela é boa e no que ela é ruim. Você deveria descobrir quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos, do que ela precisa espiritualmente, quais são as suas maiores lutas contra o pecado. Você sabe quais são as maiores tentações da sua esposa? Sabe com que ela mais luta? Sabe quais os seus temores, as suas alegrias? Você deve descobrir como você pode ajudar a sua esposa a cumprir o papel dela. Você deveria saber como ela gosta e como ela não gosta nas coisas dentro da casa. Eu não gosto das coisas aqui, eu gosto das coisas ali. E quantas vezes eu tenho que repetir para você? E são anos juntos, porque você não está estudando a tua esposa. Porque se você estivesse estudando a tua esposa, você já teria aprendido que ela gosta das coisas aqui e não ali.
Viver a vida comum no lar com a nossa esposa exige de nós, maridos, que sejamos bons observadores das coisas da casa, especialmente observadores da nossa esposa. Então, esposa, se a partir desse domingo vocês encontrarem seus maridos com um caderninho e uma caneta atrás de vocês, tomando nota de tudo que vocês fazem e dizem, é porque eles estão praticando esse texto. São estudantes de vocês. Essa é a primeira ordem. Estão preparados para a segunda ordem? Um só versículo. Olha a segunda ordem, na segunda parte do verso 7. Se a primeira ordem é viver a vida comum no lar, a segunda é dar honra à sua mulher. Dar honra à sua mulher. Parte do viver a vida comum no lar com sua esposa significa fazer o que nós já vimos, tudo isso que eu disse, dando honra à mulher. Dar honra é o mesmo que reconhecer e demonstrar ou revelar a todos o valor e a importância que alguém já tem. Dar honra, então, não é atribuir valor para alguém, é reconhecer esse valor. Em termos bem maiores do que o casamento, obviamente, é isso que nós fazemos quando nós cultuamos a Deus. Quando nós nos reunimos para um culto de adoração a Deus, de honra a Deus, nós reconhecemos quem Ele é. Enquanto nós declaramos com as nossas vozes, por meio dos cânticos, por meio das orações, nós estamos dizendo: Deus é exaltado acima de todos, Deus é digno de honra. E quando nós damos honra ao Senhor, nós estamos apenas reconhecendo que Ele tem honra. Pois bem, segundo Pedro, a esposa tem alguma espécie de honra diante do seu marido. Não é a mesma de Deus, obviamente, mas é algum tipo de valor importante para Deus. O valor que o homem deve reconhecer e deve anunciar. Ele deve falar isso, ele deve demonstrar isso. Que honra é essa que a mulher merece receber do seu marido? Ela se divide em dois tipos. Primeiro tipo de honra, diz o texto, como parte mais frágil. Parte é a tradução de uma palavra que significa literalmente um vaso. Talvez na sua versão esteja, algumas versões dizem como vaso mais frágil. Frágil não implica nesse contexto alguém mais fraco, como muitos dizem, ou alguém inferior, mas transmite a ideia de algo precioso e de grande valor, mas que é delicado, que precisa ser protegido a todo custo. O homem deve enxergar a sua esposa dessa maneira. Ele deve olhar para a sua esposa como uma peça rara, uma peça preciosa que foi entregue por Deus aos seus cuidados e que deve ser protegida dos perigos da vida e deve ser protegida dos perigos do pecado. Mas há um segundo tipo de honra. O texto no versículo 7 diz: como coerdeira da graça da vida. O homem não é mais importante que a mulher. Perceba, o mesmo texto que diz que a mulher deve ser submissa a ele depois diz: mas a mulher, ela é a coerdeira da mesma vida que você, homem. Ela vive do mesmo jeito que Deus concede vida para você, Ele concede para sua esposa. Da mesma forma com que Deus salva o homem, Deus salva a mulher. Todo homem cristão deveria olhar para sua esposa dessa maneira. Um homem cristão nunca deveria achar que é melhor que a mulher, ou que é superior a ela só porque ele está na função de liderança no lar. E por que o marido ele faria todas essas coisas? O texto no verso 7 termina e diz, olha que interessante, tem um propósito, para que, o que o texto diz? As suas orações não sejam impedidas ou interrompidas. A ideia é a de que, caso eles não cumpram o seu papel, Deus não vai responder os seus pedidos de oração. Deus não atenderá a súplica de maridos insensíveis e desrespeitosos diante de suas esposas. De forma prática, isso significa o seguinte, maridos, e eu me incluo em tudo isso que eu estou falando. Eu tenho que falar porque eu tenho que pregar, porque eu tinha que estar sentado aprendendo essas coisas também. Nós, maridos cristãos, o nosso chamado dentro do casamento é para viver a vida comum do lar junto com a nossa esposa. Isso significa que ao se casar, homem casado, lembre-se muito bem disso,
Ao se casar, você se matriculou no maior curso extensivo da sua vida, o de conhecer a sua esposa. Um curso que não tem fim, apenas com a sua morte. Não dá diploma, mas é um curso. Se você não tiver tempo com a sua esposa, se você não se dedicar a estudar a sua esposa, se você não der atenção às queixas dela, se você não conversar com ela, então você nunca a conhecerá. E se você não conseguir conhecer a sua esposa, você nunca vai conseguir obedecer esse texto. Você tem que conhecer ela. E quanto mais conhece a sua esposa, mais presente dentro do lar você terá de ser. Isso significa que a disciplina dos filhos, a louça suja na pia, as roupas sujas, as fraldas das crianças, os brinquedos pelo chão, a arrumação da casa e tantas outras coisas são sua responsabilidade também, não só da esposa, porque você está conhecendo ela e você está vivendo a vida comum do lar. Da mesma forma, Deus espera, marido, que você trate a sua esposa com honra, como se ela fosse um cristal finíssimo. Eu li isso aqui no comentário, eu ri alto lá no gabinete essa semana. O comentarista diz assim: maridos cristãos deveriam tratar suas esposas com honra, como se elas fossem um cristal finíssimo e não um pneu de trator. Ponto final. Há maridos que tratam a esposa como um pneu de trator. Você não deveria humilhar a sua esposa em público. Você não deveria fazer piadas que a humilham, que a envergonham na frente das pessoas. Mas o seu papel deveria ser elogiá-la, encorajá-la na frente das pessoas. Se há alguma crítica, essa crítica deveria ser pessoal, particular. Você não deveria tirar a autoridade da sua esposa diante das crianças. O que sua mãe disse? Que eu posso ir. Ah, então você não vai. O que sua mãe disse? Que eu não vou. Ah, você vai então. Você deveria se preocupar em assumir tarefas desagradáveis da casa e não deixar essas tarefas nas mãos da sua esposa. Eu vou citar um exemplo pessoal: tirar o lixo, ou coisa que eu odeio, mas eu sei que se não for eu, vai ser minha esposa. Alguém tem que tirar. Talvez para você, marido, é consertar a pia. Que tristeza, imagine que vergonha você visitar a casa de um irmão, um membro da igreja, e encontrar lá a esposa dele consertando a pia e ele olhando, ou ela subindo no telhado para consertar a antena, ou para consertar aquela telha que está quebrada, e o marido dizendo: cuidado, vai cair aí. Que vergonha para o marido. Talvez o lavar o carro seja o que você vai fazer vivendo a vida comum no lar. Sua esposa vai quebrar as unhas, ela vai perder ali aquela pintura que ela fez, gastou tanto tempo. Sim, é você, brucutu, vai lá lavar o carro. Você deveria proteger a sua esposa também de outros homens abusivos. Você deveria ser um refúgio da sua mulher nessa terra depois de Deus. Caso você não cumpra o que esse texto ordena, de nada vai adiantar ser o espiritual dentro da igreja, o espiritual dentro do seu serviço. O Senhor não vai atender às suas orações. Lembra que eu deixei uma dúvida no ar? O sofrimento na sociedade vem por parte dos governantes. O sofrimento no trabalho vem por parte do patrão. O sofrimento para a esposa vem por parte do marido. Sabe qual é o sofrimento do marido? Aqui está exatamente a parte do casamento que vai trazer sofrimento para o homem cristão, caso ele pratique a justiça. Não é a esposa que vai causar sofrimentos ao marido, mas é o seu próprio coração pecador. O maior sofrimento de um homem cristão no seu casamento não será provocado por sua esposa. Mesmo que essa esposa consiga ferir esse marido muitas vezes, o que mais vai causar dor nesse homem será ter de abrir mão do seu orgulho, do seu egoísmo, e começar a viver considerando a sua esposa como Deus espera. Ele vai ter que sair do salto alto, ele vai ter que sair de lá onde ele acha que é superior, que é um rei que deve ser servido, e vai começar a servir.
Dói! Como homem fazer isso? Dói no fundo da alma. Pois é, vai custar muito, mas vai valer a pena. Porque a resposta que Deus espera que esse marido tenha diante do sofrimento no casamento. Diante de tudo isso que nós lemos, ouvimos, talvez a pergunta que surja nas nossas mentes seja a seguinte: talvez é o que você está fazendo, mas por que alguém faria isso? Gente, quanta coisa louca! Quem é doido de dizer uma coisa dessa? E pior, quem é doido de fazer uma coisa dessas? Por que uma esposa, me diga, por que essa mulher se submeteria ao seu marido? Ainda mais se esse marido é um descrente. Por que um marido abriria mão de si mesmo para viver em função da sua esposa? Isso é coisa de gente doida. Quem é maluco o suficiente para encarar uma coisa dessas? Para que escolher sofrer desse jeito, gente? Me diz. Não é isso que muitas pessoas pensam? Talvez você esteja pensando. É natural que você pense isso. Sabe qual a resposta de Pedro? Exatamente o que ele disse antes dessa passagem que nós pulamos de propósito. Se você reparar, nós lemos a partir do versículo 11, mas aí paramos no versículo 20, e eu já fui direto para o capítulo 3. Olha o que Pedro diz nos versículos 21 do capítulo 2 até 25. Para isto fostes chamados. Para o que, Pedro? Para sofrer ao praticar a justiça, como nós vimos. Pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais os seus passos. Olha o que o texto continua dizendo: ele não cometeu pecado, nem engano algum foi achado na sua boca. Ao ser insultado, não retribuía o insulto; quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados, porque vivíeis como ovelhas desgarradas, mas agora retornastes ao pastor e bispo da vossa alma. Eu e você estávamos perdidos, como ovelhas desgarradas. Estávamos mortos em nossos pecados. Não conseguíamos viver para a justiça. Até que um dia, o Deus Filho se fez homem, viveu entre nós. Jesus nasceu nesse mundo. Ele nunca pecou, ele sempre viveu na prática da justiça. Mesmo assim, ele foi perseguido, ele foi caluniado, ele foi humilhado, ele foi espancado, ele foi até morto. E como ele reagiu a essa oposição injusta? Ele não revidou, ele não ameaçou os seus opositores, simplesmente ele se entregou nas mãos de Deus, aquele que julga com justiça. Ele tinha todo o poder, ele poderia ter se vingado, mas ele não o fez. E por que ele não o fez? Porque ele veio ao mundo com uma missão. A missão de Jesus exigia esse tipo de sofrimento. E que missão era essa? Ele veio tomar sobre si os nossos pecados, e ele os levou, os carregou até a cruz diante de Deus, e ali, separado de tudo e de todos, ele sofreu o castigo que todos nós merecíamos. Jesus fez isso para que pudéssemos viver, e como o texto diz, viver para a justiça. Ele fez isso para nos salvar, ele fez isso para nos fazer retornar ao bispo e pastor das nossas almas. E para fazer isso, o seu sofrimento era inevitável. Era preciso que Jesus sofresse em nosso lugar, e ele sofreu. Mas enquanto sofria, ele olhava para o propósito do seu sofrimento, ele olhava para a nossa salvação. Jesus encarou o sofrimento injusto no mundo presente, olhando para a glória futura que seria revelada. Não só a sua glória, mas ele olhava para a glória que ele repartiria com cada um de nós. E é por isso que um cristão genuíno, alguém que encontrou o supremo pastor Jesus, experimentou essa salvação, é por isso que agora vive para a justiça, mesmo que isso lhe cause sofrimentos nessa vida, porque segundo o texto nós fomos chamados para isso. Ao sofrer injustamente, por termos
correto procedimento, nós estamos imitando o nosso Mestre. Que honra! Que honra podemos ser comparados ao nosso Salvador nos seus sofrimentos. Se ao sofrermos nesse mundo praticando bem, nós fomos comparados com Jesus, nós deveríamos nos sentir satisfeitos. O discípulo não é maior do que o seu mestre. Mas ainda há um outro motivador que nos faz cumprir esse texto. O fato de que sabemos que somos peregrinos nesse mundo. Mesmo que nós soframos obedecendo a Deus nos nossos casamentos, nós sabemos que um dia esse sofrimento acabará. Um dia o Senhor fará justiça contra quem nos fez mal. Um dia as nossas feridas serão curadas, as nossas lágrimas todas enxugadas. É por isso que vale a pena continuar lutando pelo bem nesse mundo, porque nós temos esperança de irmos para o nosso futuro lar no céu. Agora, se você não vê isso como algo atraente o suficiente para te constranger a começar a mudar de atitude dentro do seu casamento, se você continua ainda olhando e falando, não, isso é coisa de gente louca, eu sinto informar para você que a única razão possível disso acontecer ainda no seu coração é porque você vive ainda como uma ovelha desgarrada. Você não pertence ao rebanho de Jesus Cristo, você ainda está perdido. E mesmo que você tente entender, e ainda assim tente cumprir esse texto, você nunca vai conseguir. A menos que você reconheça que estava perdido em seus pecados, e que Jesus veio ao mundo para te salvar. A vida de justiça nessa terra, ela nunca vai ser mais atraente do que a vida de pecado. Sempre a vida de pecado vai ser mais atraente. A minha oração por você nessa noite é que você creia nessa mensagem, é que você se renda a Jesus Cristo, para então poder começar a viver uma vida que vale a pena ser vivida nesse mundo. E para você que já é ovelha de Jesus, a minha oração é que você entenda o seu papel dentro do seu casamento, que você cumpra esse papel, mesmo que isso te cause sofrimentos. Faça isso porque o seu Salvador fez o mesmo por você, e Ele espera que você imite o seu exemplo. E nunca se esqueça de que aqui não é o nosso lar. Um dia nós estaremos em nossa verdadeira casa, na glória do céu. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado por essa passagem, que exige muito de nós. Com certeza haverá esposas e maridos pedindo perdão uns aos outros nessa noite, e nós desejamos que isso aconteça. Casamentos que mudem a partir de hoje a sua postura diante um do outro, diante dos parentes, diante dos filhos. Mas apesar de ser um duro fardo para os nossos ombros, nós entendemos que não é nada comparado ao fardo que o nosso Salvador enfrentou na cruz. E é com base nesse sacrifício que o Senhor pede essas coisas de nós. O seu fardo é suave e leve para aqueles que creem em Ti. O que seria isso, diante de tudo que o Senhor já não fez por nós? Apesar de ser difícil, nós nos comprometemos a buscar esse texto. Nós nos comprometemos a honrá-lo nos nossos casamentos, as esposas serem submissas aos maridos, os maridos viverem a vida comum do lar, dando honra às suas esposas. Nós prometemos isso não porque somos bons, não porque já temos cumprido essas coisas, não porque confiamos na carne, mas nós prometemos essas coisas porque é o mínimo que nós podemos fazer diante do Teu sacrifício por nós, diante de tão grande salvação, e diante de hoje temos um pastor das nossas almas, e temos um destino final no céu. É o mínimo que nós podemos começar a fazer pelo Senhor. Mas ao mesmo tempo, nós cremos que o Senhor nos dá capacitação para cumprir essas coisas. Nos encha do Teu Espírito, para que possamos obedecer a essa passagem, para que quando tivermos obedecido ao Senhor, a glória não venha para nós, mas venha para Ti. Restaura casamentos nessa noite, Deus, é a nossa oração, no nome de Jesus.